continuar então estudando sobre dons espirituais. E agora vamos falar sobre o dom discernimento de espíritos. Discernimento de espíritos. Esse dom, ele é um dom que as pessoas não se apercebem muito dele. Porque a maioria das pessoas, elas têm aquela impressão, aquela noção de que discernimento do espírito é somente para você identificar quando uma pessoa está possessa, uma possessão demoníaca, um espírito maligno. Sim, também, mas não é somente isso. Você deve ter sido usado várias vezes pelo Espírito Santo de Deus no discernimento de espírito e nem sabe. E nem sabe. É um dom que Deus deu para a igreja e esse dom precisa ser usado. Porque esse dom é para discernir qualquer tipo de espírito. Inclusive o espírito do homem. A pessoa que está junto contigo, a pessoa que está às vezes te elogiando, a pessoa está fazendo coisas para você e você sente que aquele espírito é diferente. Ele não está fazendo aquilo por você ou, como é muito comum, pela obra de Deus, ele está fazendo com outro espírito. E você tem esse discernimento. Então, o discernimento de espírito, ele identifica qualquer tipo de espírito, inclusive o do homem. A Bíblia diz o seguinte, que Jesus teve um lugar que ele não pôde fazer muitos milagres. Onde Jesus ia, ele operava, ele curava, a obra dele era isso, buscar a salvação. Mas teve um lugar que ele foi, que ele não pôde fazer muitos milagres. Sabe onde que era esse lugar? Cafarnaum, que era o lugar onde ele morava, onde ele tinha a casa dele. E quando ele começou a pregar, começou a aparecer aquelas maravilhas, começou a fazer aqueles sinais, as pessoas começaram a falar assim, ué, mas esse aí não é o filho do José, o carpinteiro, filho da Maria? Está aqui os irmãos dele, as irmãs dele, a gente conhece, ele cresceu conosco, vamos dizer assim, né? Cresceu conosco, a gente conhece ele. E a Bíblia diz o seguinte, que ele não fez muitos milagres ali, porque ele sabia o que tinha no coração deles, ele conhecia o que tinha naquelas pessoas. Ele tinha esse discernimento, ok? Então isso é discernimento. Tá? E é uma coisa muito importante, principalmente se você que está me assistindo for um obreiro, alguém que está à frente da obra, você precisa ter discernimento. Que às vezes você pensa que é Deus e não é Deus. Tem uma passagem que com certeza você conhece. Quando Jesus começou a ensinar os seus discípulos em particular, aquilo ele não passava para todos, era só para aquele grupinho, só os 12. Ele começou a falar o que ia acontecer com ele quando chegasse em Jerusalém. E Pedro chamou ele no canto e começou a falar assim, não, Senhor, tem misericórdia de ti mesmo, isso não vai te acontecer. Aí Jesus disse assim, atrás de mim, Satanás. Quando Jesus falou isso, Jesus não estava repreendendo Pedro em si, mas o espírito maligno em Pedro. Ou seja, o inimigo estava usando Pedro para tentar atrapalhar a obra de Jesus. Sabia que isso acontece? E não é porque a pessoa está endemoniada, não. Não é, não. Às vezes, uma pessoa que está ao nosso lado, um companheiro nosso, pessoa crente, de verdade, ela deixa a sua boca ser usada pelo inimigo para nos atingir. E você, quando tem discernimento de espírito, você consegue interpretar isso. Você está vendo. E você está vendo que não é a pessoa, mas é o inimigo usando a pessoa para te atingir. Discernimento de espírito. E o discernimento de espírito também, ele serve para identificar. Olha, a Bíblia ela fala algo, não sei se você conhece isso, mas a Bíblia cita espírito de enfermidade. Isso está na Bíblia. Tá? Jesus, em certo momento, ele estava ensinando e chegou uma mulher que há 18 anos, ela andava assim, olhando para baixo, encurvada. Tá? Uma doença. A Bíblia diz que há 18 anos que ela tinha um
espírito de enfermidade. Presta atenção nesses detalhes na Bíblia. Não era uma doença, era um espírito que colocava uma enfermidade nela. E Jesus repreendeu aquele espírito lá e ela sarou. E depois ele ainda afirmou: Satanás manteve essa mulher presa por 18 anos. Era um espírito de enfermidade. Isso acontece. Olha, eu vou te dar um exemplo. Às vezes você está com um mal-estar, mas não está doente. Mas o diabo, ele coloca uma doença. Não vou dizer você, uma pessoa, né? Ela não está doente. Mas o diabo coloca uma doença nela e ela fica doente mesmo. Mas aquela doença não é do corpo dela. Ela pensa que é do corpo e não é. E vai fazer tratamento, e toma remédio, vai no médico, não resolve nada. Aí o que você faz quando você encontra uma situação dessa? Nessa situação, você não vai orar pela cura. Você vai orar repreendendo o espírito de enfermidade. Isso existe. Isso existe. E como é que você sabe quando é um espírito de enfermidade e quando é uma doença de verdade? Discernimento de espírito. É preciso ter a atuação desse dom na sua vida para você entender esse detalhe. Eu vou dar um testemunho meu, um exemplo meu, né? Que a gente já tem algum tempo vivido e já passamos por algumas experiências. Eu vou compartilhar contigo uma dessas experiências. Teve uma igreja onde eu estava e tinha uma mulher que ela não era crente e o filho dela tinha uma perturbação. E aquela perturbação dele atrapalhava a vida dele, ele não ia bem no colégio, e ela não sabia o que fazer, levava ele no médico, estava tudo bem, estava com saúde, ela não sabia o que fazer. Claro, a gente sabe que isso é espírito maligno, não precisa nem ter discernimento para entender que o menino está perturbado com espírito maligno. E nós fizemos um culto lá na casa dela, ela aceitou que nós fôssemos na casa dela fazer um culto. Como tinha muita gente, não deu, a gente fez na parte do quintal dela, não na casa, no quintal. Nós armamos ali uma caixinha de som, foram vários irmãos e nós mandamos ver no culto. Então eu chamei a irmã, que era a dirigente do ciclo de oração, e disse para ela: olha, você seleciona aí 3 irmãs de fogo, pega aquelas irmãs, canelinha de fogo mesmo. E enquanto nós estamos fazendo o culto lá, primeiro, durante o culto, eu chamei o menino, pedi que a mãe trouxesse o menino. Que eu imaginei o seguinte: quando eu for orar pelo menino, eu vou saber. Eu vou saber se for espírito maligno, eu vou saber. Então, trouxeram o menino, eu orei, coloquei a mão na cabeça dele, intercedi por ele, não senti nada. Então, eu pensei, não é no menino. O problema está na casa. Talvez no quarto do menino. Então eu chamei a irmã e falei assim: ó, pega seleciona 3 irmãs aí, de fogo, vai lá no quarto onde o menino dorme, e ali você repreende o espírito maligno que está lá. E ela foi, selecionou 3 irmãs, foi para lá, e eu ali junto com os irmãos no culto, né, preguei, e o fogo caindo lá no quarto. E depois, quando terminei a minha parte ali no culto, eu fui lá também, para ver onde ela estava orando, no quarto. E quando eu cheguei na porta, eu senti a presença maligna lá. Realmente era lá que o nego estava. Eu não vou te explicar sobre demônio, o que demônio faz. Não é meu interesse ensinar esse tipo de coisa, tá? Mas nós sabemos que isso acontece por experiência própria minha e talvez sua também. A gente sabe que isso acontece e como que acontece. Então o espírito maligno estava lá no quarto. E nós repreendemos e ele foi embora. Sabe o que aconteceu? O menino sarou. Ficou bom. E a mãe dele aceitou a Jesus e até o último dia que estava na congregação, ela estava cooperando conosco, atuante na igreja, na obra de Deus. Discernimento de espírito. Faz isso. Tá? Você entende o que o inimigo está fazendo. O discernimento de espírito ajuda você a entender o que está acontecendo no ambiente espiritual. Só mais um exemplo de discernimento de espírito. Só mais um exemplo. Teve uma vez que eu estava na casa dos meus pais e o meu padrasto ele pintou um tabuleiro de damas. Ele colocou umas tampinhas de garrafa ali.
como peças. E eu pensei, poxa, faz tanto tempo que eu não jogo, nem sei se ainda sei jogar damas. Mas vamos lá brincar com a dama no tabuleiro. E nós começamos a brincar com aquele tabuleiro. Aí eu comecei a lembrar como é que eu jogava esse jogo. E tem algumas jogadas que você faz, que você está jogando para que o outro, o seu adversário do jogo, faça uma jogada que aí vai acontecer a sua jogada de verdade. É uma jogada em 2 etapas. Ou às vezes até mesmo em 3 etapas. Eu comecei a lembrar, poxa, que legal. Como é que não lembrava direito desse jogo, agora eu estou começando a lembrar. Passou essa experiência. Quando eu cheguei em casa, a minha esposa estava muito nervosa. Porque alguém tinha dito alguma coisa para ela sobre alguma coisa de nossas famílias, família nossa. E isso tirou a paz dela. E essa pessoa a quem se referiu para ela, vinha para minha casa. Ia passar uns dias lá conosco. Então alguém falou que essa pessoa que ia passar na nossa casa alguns dias, tinha falado, tinha feito, e aquelas embrulhadas todas. Eu estou dando exemplo de discernimento de espírito. Porque quando ela começou a me falar isso, na hora, eu me lembrei do jogo de dama, do jogo de tabuleiro, e eu vi claramente a jogada do inimigo. Ele estava fazendo uma jogada em 2 etapas. Primeiro ele vem, perturba minha esposa, depois aquelas pessoas vêm para minha casa, minha esposa não iria recebê-las como deveria, porque estava chateada com aquelas pessoas. Aí essas pessoas iam entender que algo que disse para elas também antes de ir para nossa casa é verdade e o nosso nome ia para baixo aí, como o inimigo queria. Eu entendi isso. Aí eu falei para ela, olha, isso aí é uma jogada em 2 etapas do diabo. Então, se você quiser cair na armadilha do diabo, quando elas chegarem, você fecha a cara para essas pessoas. Mas se você quiser reverter o jogo, quando ela chegar, você recebe as pessoas muito bem. Mas receba muito bem mesmo. No final, o que aconteceu? Foi exatamente isso que tinha acontecido. Aquelas pessoas, nossos parentes que vieram para nossa casa, alguém falou mal de nós para elas. E falou mal delas para nós. Olha o diabo mexendo aí no caldeirão. Então elas já chegaram na nossa casa assim, meio ressabiadas porque tinham falado coisas ruins, mentiras, a nosso respeito para elas. E quando elas saíram da nossa casa, falaram assim, não, tudo aquilo é mentira, não é verdade. E ao invés do inimigo conseguir fazer aquilo que ele queria, o nome do Senhor Jesus foi glorificado. Está vendo? Discernimento de espírito. E isso também é discernimento de espírito. O discernimento de espírito nos ajuda a reconhecer as armadilhas que o diabo prepara para nós. Esse dom precisa ser usado e precisa ser exercitado dentro da igreja de Cristo. Você tem. Não sei se você está usando, se você usa, mas você tem. O Espírito Santo de Deus deixa à sua disposição esse dom de discernimento de espírito.